Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. É um fundo que vem passando por problemática. Na data que eu gravo o vídeo, o relatório saiu hoje, tá? Eu estou gravando o vídeo no dia 6 de março, o relatório saiu na data de hoje. Mas, infelizmente, continua a mesma coisa. A gente vai chegar lá no relatório, vou mostrar para vocês que não tem nenhuma mudança, não tem informação, a mesma falta de comunicação, mas eu gosto de trazer o vídeo para ficar atualizando vocês. Então, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 3,79. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,35%. Isso aqui hoje é mais realista, tá, do que as distorções que estavam acontecendo um tempo atrás. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,36%. Ele está sendo negociado com 64% de desconto. Então, cuidado. Nem tudo que está descontado significa que seja oportunidade. Como eu já antecipei, é um fundo que vem passando por dificuldade, problema, inadimplência, bastante problema. Então, não é porque é um fundo de R$10 que hoje está por 3, você deva comprar achando que é oportunidade. Veja se você gosta dos riscos, entende os riscos, e aí você faça a sua tomada de decisão. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado com liquidez de mediana para baixa, tá? De 263 mil em média por dia. E nos últimos 12 meses ele vem com a desvalorização de quase 50%. A desvalorização é bem maior, mas é porque ele já vinha com esse problema antes de 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2021, era no momento que a gestora ainda era a mesma gestora da Hectare, inclusive o nome da gestora era Hectare, e estava muito em alta. Então um fundo que nasceu em base 10 para competir com alguns fundos que já existiam no mercado de base 10, ele vem e já chegou no mercado na base sendo negociado a 12, 12,50. Durante um período ele ficou negociado acima dos seus R$10, até que mais ou menos no mês 10, mês 11 de 2021, ele volta ao seu VP. E aqui já fica uma certa dica, né? Bastante cuidado com a euforia. Um tempo atrás, os fiagros estavam muito esticados. E agora você já vê tendo problema de inadimplência em alguns fiagros, vê redução nos dividendos dos fiagros, e eles estão voltando mais próximos ao seu VP. Então, não fique comprando ativos aí muito acima do seu valor, principalmente ativos de dívida, de papel, porque a tendência é que eles voltem mais próximo ao seu VP. Durante o ano, de final de 2021 até mais ou menos o final de 2022, o fundo voltou próximo aos R$10 e nesse primeiro momento aqui, apenas era uma situação, entre aspas, normal de mercado. Ainda não estava com as problemáticas que esse fundo vinha enfrentando. Então, ele saiu do patamar de R$10 para ser negociado algo na casa de 9,80, 9,70, mais ou menos 9,50 ou até mesmo R$9 no final desse período. Contudo, nesse período aqui, ó, ocorre uma queda gigantesca, que foi mais ou menos entre fevereiro, mais ou menos de 2023. Ocorreu uma problemática, inicialmente, uma polêmica gigantesca com o pessoal lá do Grupo Suno, e aí tem uma queda expressiva, e depois disso, poucos meses depois, descobre-se todo o problema de inadimplência dos devedores. Então, as cotas do fundo desabaram para esses patamares aí de R$6, R$4. O fundo esboçou um cenário de recuperação, voltando próximos aos 6, mas no finalzinho do ano de 2023, as cotas chegaram inclusive abaixo de R$3. Atualmente, as cotas encontram-se lateralizadas, próximas aos R$4. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório, e não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo com mais de 87 mil cotistas, quase 30 milhões de cotas emitidas. Ele está valendo, entre aspas, tá? R$10,54. Contudo, aqui, hoje, o valor desse fundo talvez não seja os R$4 em que ele está sendo negociado. Mas talvez esse fundo não valha mais R$10,54. Ele valha talvez R$5, R$6, sabe? Por quê? Porque, entre aspas, os seus ativos internos são papéis podres, que por enquanto não tem valor. As empresas estão quebradas, estão em dificuldade e tal, então tem rolos entre o fundo e os devedores, que são sócios entre eles.
eles não cobram os próprios devedores. Então aqui a situação é bem complexa, tá? Bem complexa mesmo. Mas hoje, na minha humilde opinião, o valor real não é 10,54, só que eles não marcam os ativos, porque se eles fossem marcar, é como eu tô falando, teoricamente, o valor não é o que tá lá, né? Mas enfim, tá aqui como se fosse 10,54 e como se o fundo valesse 314 milhões. E o último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi de 4 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Bastante cuidado com o yield, tá? Por quê? Ora, como a gente bem viu hoje, a cotação está em R$4, ele está entregando 4 centavos, então o yield é R$1. Mas o yield, pessoal, de quem comprou esse fundo lá R$10, ora, não é 1%, é 0,4%. Então, bastante cuidado que o yield, pessoal, se o seu preço for alto, não é esse yield que aparece aqui. Essas distorções aqui, ó, de yield de 1,48, 1,31, poxa, se a cota estava R$6 e o fundo entregou 10 centavos, o yield dá essa distorção muito grande aí, tá bom? Então, cuidado com esses números. Nominalmente, a gente vê como que o fundo atualmente está bem periclitante a sua situação, né? Um fundo que entregava na casa de 12 centavos, 11 centavos, 9, 10, né? Ultimamente, ele estava entregando 3 centavos e as últimas entregas do fundo ele aumentou para 4 centavos. Lá dentro do relatório gerencial, eu vou mostrar para vocês, pelo menos com a minha simples, humilde opinião de um fazedor de vídeos para a internet. Não é uma opinião de um especialista, né? Mas o fundo hoje não tem essa capacidade de entregar 4, talvez nem 3. Talvez a capacidade do fundo fosse algo em torno de 2,5 centavos, 0,028 centavos, quase 3, né? Mas eu acho que nem 3 centavos ele tem capacidade operacional de estar entregando. Enfim, aqui a gente vê as últimas entregas. Então, amanhã provavelmente esse fundo vai anunciar os dividendos para março. Então, quando esse vídeo for ao ar, já deve ter os anúncios de dividendos. Então, no dia 7 de fevereiro, eles pagaram no dia 16 de fevereiro 4 centavos. Provavelmente, né, se baseando pelo relatório, pode ser que ele continue mantendo esses mesmos 4 centavos aí para os próximos meses. Talvez caia para 3 centavos, mas não vejo mais do que 4. Então, vamos aguardar para ver o quanto que eles vão anunciar. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que ainda não tem 5 anos, mas também tem mais de 2 anos. Como hoje a rentabilidade está negativa, vou deixar na rentabilidade dos últimos 5 anos, tá? Então, nos últimos 5 anos, o fundo veio com a rentabilidade de menos 55%, e só está isso porque o fundo entregou muito dividendo. Então, a rentabilidade hoje é como se fosse menos 70%. Só que ele consegue recuperar aí uns 20%, uns 20 e poucos por cento, porque ele entregou dividendos muito altos nesse período. O CDI do período foi 45%, a inflação do período 32%, o IFIX 37% e o IDIV 71%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, muinvest@gmail.com. Qualquer doação para o canal é bem-vinda. Os nossos 4 canais contam com um clube de membros: Muinvest, Fiagro, Amudicas e Amuf Infra. A partir de 10 centavos por dia, torne-se membro de qualquer um dos nossos canais e nos apoie. É um valor baratinho, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do Telegram. E também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Está chegando a declaração de imposto de renda. Com a nossa planilha aqui, você vai organizar os seus ativos e vai facilitar muito na sua declaração. Então adquira essa planilha, porque é um ótimo produto, de ótima qualidade, barato, acessível. E comprando a planilha, você apoia o nosso canal aí. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem conteúdo de fácil entendimento, fácil aprendizado, um conteúdo barato e acessível. Compre, que você vai estar colaborando com a gente e são ótimos produtos aí. Então aqui agora nós já estamos no relatório. O relatório deles tinha sido soltado em 20 de fevereiro e agora no dia 6 de março eles soltaram o último. Então 6 de março eles soltaram o relatório referente a janeiro, provavelmente com algumas situações aqui de fevereiro, né? Então, você vê que um em relação ao outro começou a soltar um pouco mais rápido. Mas, infelizmente, para mim, continua a mesma problemática já de há muito tempo. Falta de comunicação, falta de transparência, não tem nenhuma informação relevante aqui, sabe? Então, está tendo bastantes waivers, bastantes negociações, isso não vem nos relatórios, eles não soltam fato relevante. Complicado, viu? Complicado. Eu vejo total descaso da gestão com os cotistas. Inclusive, já vou antecipando.
Quem acompanha o canal desde o início sabe, eu tenho esse ativo, tenho o HCTR, tenho o TORD. O TORD, no meio do caminho, já tinha, entre aspas, desistido de ter ele, porque eu não quero mais ter ativos no setor de desenvolvimento. Antes de qualquer problemática, eu já não queria mais ter o TORD. Em relação a esse fundo aqui e o HCTR, eu desisti deles. Hoje, eu não tenho mais interesse de tê-los. Só que eu não vou vender por enquanto, e pode ser que eu nunca venda esses ativos. Primeiro, para ficar de aprendizado, e segundo, né, para deixar lá como lembrete e tudo. Pode ser que se eles se recuperarem, aí eu até venda eles, mas como o valor que eu tenho à disposição é pequeno, isso para mim é irrisório, tá? E é normal. Tudo que aconteceu com o fundo, nada disso de problema de inadimplência, de ter tido, tudo isso para mim é algo normal, não vejo como problema. Para mim o problema é como a gestão está tratando essa situação. Então, para mim a gestão é covarde, não deixa tudo transparente, é muito rolo que é divulgado aí, a gestão não vê a público, pelo menos tentar esclarecer as coisas, e não tem informações para os cotistas. Desde o momento que a gestão, assim, tinha concentração, mas não deixava isso claro para os cotistas, porque uma coisa nós não sabíamos. Imagina você ler esses nomes, tá? Você vai ler esses nomes, ó. CRI Resort do Lago, Gran Viver, EDA, aí você vê, ó, GPK, aí você vê Brasil Parques, OneHold. Como é que você vai saber que essas carniças são do mesmo grupo econômico? Para nós que não sabemos a fundo, isso não tinha como ser dito. Então faltou transparência por parte da gestora aí de falar que isso aqui eram de grupos distintos, né? Então isso aqui foi meio que camuflado, foi meio que... E depois que a coisa estourou, que eles começaram a mostrar o quanto que esses ativos estavam concentrados. E antes não tinha esse nível de concentração. Só tinha uma pulverização no relatório lá, né? Agora eles até trazem isso concentrado. Eu vou mostrar isso mais à frente no relatório. Mas enfim, né? Hoje, como teoricamente o fundo vale 300 e poucos milhões, a taxa do fundo é de 0,95. E eles cobram 20% de performance se bater IPCA mais 4. A gente vai ver isso também, que ultimamente eles não têm conseguido oferir performance. Eu nem vou ler essa parte aqui, porque isso aqui tudo é blá blá blá. Eles só falam que está tendo problema de pagamento, porque esse pessoal está em atraso e tal, mas não tem nenhuma novidade em relação aos relatórios anteriores. Aqui é o seguinte, gente. Uma coisa é a situação contábil, outra coisa é a situação de caixa. Então, há muito tempo já, o fundo vem distribuindo acima da sua capacidade. Até aí, tudo bem. Por quê? O fundo meio que antecipava recebimentos que ele ia ter. Mas como hoje os ativos estão com problemática, tipo assim, para todos os efeitos, como ele está renegociando com os ativos, é como se ele tivesse um crédito futuro a distribuir. Olha só, note bem. Fevereiro de 2023, ó. O fundo teve como resultado 813 mil e ele entregou 3 milhões de dividendos. Então, ó, ele usou da reserva 2 milhões e 400. Só que isso aqui ele usou do caixa propriamente dito, porque ele também, outra coisa que ele não traz com transparência aqui, qual que é essa reserva? O quanto que o fundo realmente tem de reserva ou não? Então, pelo que eu entendo, eles estão usando caixa. E se você observar bem nos detalhes, mês a mês, teoricamente, o caixa vai diminuindo. Ó. No acumulado do primeiro semestre de 2023, ó, distribuiu quase 10 milhões e ele só gerou 4 milhões. Ó. E isso vem sendo recorrente. Ó. Gerou 700 mil em julho e entregou 900 mil. Ó. Aqui era no momento que ele estava entregando 3 centavos. E note, ó, aumentou as distribuições. Ó. Novembro, era 896 mil até outubro. Aí começou a voltar para os 4 centavos. Ó. Então o fundo gerou 635 mil e entregou 1 milhão e 100. Gerou 675 mil, usou 1 milhão e 100. Gerou 4 milhões aqui, entregou. Aí aqui eles colocam como se tivesse entregue só 1 milhão e 100, né? Isso aqui é um erro, né? Isso aqui é acumulado do semestre, isso aqui tá errado. Em janeiro, novamente, ó, gerou 600 mil e entregou 1 milhão e 100. Agora, contabilmente, olha a diferença porque aqui ele, entre aspas, está entregando o resultado. É porque é o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó. É como se o fundo tivesse gerado aqui, ó, 5 milhões e ele entregou só 1 milhão e 100. É como se ele estivesse fazendo reserva de 4 milhões, 10 milhões de reserva. Só que no ano passado, no primeiro semestre, ele usou 16 milhões da reserva. E agora ele fez uma reserva de 10 milhões. Então, hoje, pelo menos assim, em janeiro de 2024, é como se o fundo estivesse devendo 5 milhões aí de reserva. Enfim, né? Ele está distribuindo contábil, mas pelo regime caixa, o fundo está entregando acima do que ele está gerando. Então, se a gente tem, se 1 milhão e 195, arredondando aqui 1 milhão e 200, tá? Representa 4 centavos, ora, 600 mil
vai ser mais ou menos 2 centavos, que é aquilo que eu falei para vocês. Então esses 600 mil que estão sendo gerados aqui é 2 centavos ou pouco mais de 2 centavos seria a capacidade de estar entregando. E por que o fundo não distribui 2 centavos? Porque se ele distribui 2 centavos, atualmente, na minha humilde opinião de um fazedor de vídeos para a internet, a cota desse fundo vai desabar ainda mais para algo na casa de R$ 2,50, R$ 2,00, R$ 1,80, sabe? Então, acho que eles não estão distribuindo desse patamar para que as cotas não despenquem ainda mais. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver mais alguns detalhes a respeito dele. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar o canal de forma financeira, ajude de forma gratuita. Como? Nesse vídeo você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é gratuito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você tem esse fundo? Você já teve? Você saiu fora? Você está amargando o prejuízo? O que você está fazendo? De novo, toda essa problemática de eu colocar um ativo arriscado no meu portfólio e ele passar por problema, tudo bem até aí. Não é o problema para mim. O problema é como a gestora está se comportando, como que a gestora está se comportando em relação a isso. Isso para mim é o que interessa, entende? Então, eu não quero mais ter, tá? Ele está de molho e eu já até substituí, já escolhi um ativo, já comprei minha posição toda nele. E o outro, eu estou bem inclinado a comprar outro ativo aí, já substituindo ele e o HCTR também. Gestão covarde, gestão que não se comunica com os cotistas, fica tudo obscuro, tudo complicado. Então, se a gestora tivesse vindo a público, tivesse conversando, sempre mantendo, sabe, trazendo o mínimo de informações, não estivesse se escondendo, ora, para mim, de novo, qualquer ativo que você investe é passível de ter problema. Então, eu estava ciente dos riscos que eu carregava. Mas, para mim, o comportamento da gestora me faz não querer mais investir no fundo. Então, o fato de eu não ter, de eu não querer ter mais, isso não mudou por causa da inadimplência, sim pela forma como a gestora está se comportando. Então, não quero mais ter, está no meu portfólio, só que isso, pela gestão de risco que eu faço, representa muito pouco para o meu portfólio. Então, eu estou totalmente tranquilo, tanto que tanto a minha carteira pública quanto a minha carteira fechada continua crescendo, desempenhando, minhas rendas continuam subindo, então eu estou super satisfeito. Não estou nem um pouco preocupado com o que aconteceu. É normal, e aí, assim, isso faz parte, tá? Você quer ter ativos mais arriscados, mesmo com ativos seguros, isso acontece. O BRCR11, que é um ativo de tijolo, um ativo de lajes, era um dos melhores fundos lá atrás. Era um fundo muito bom de tijolo. E ele vem passando por uma dificuldade gigantesca. Então, e é um ativo seguro. Então, é normal que aconteça percalços no meio do caminho. Vai ter muitos ativos bons e um ou outro vai ficando pelo caminho, isso é normal. Enfim, tudo que eu estou falando não significa nenhuma hipótese, indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho um canal secundário aí, o canal MUF Infra. A gente está tentando chegar a 1000 inscritos. Já contamos com 557. Vá lá no canal MUF Infra e se inscreva. Nos ajude a chegar nos 1000 inscritos. Muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente e compartilhe. Eu abro caixas de pergunta constantemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, sobre o desempenho. Aqui eu vou até passar muito rápido. Qualquer coisa, vejam vídeos anteriores, tá? Porque isso aqui nada mudou. Percentual de CRIs, de setor. Isso aqui, ó, que me chateou bastante, porque isso aqui não era claro antes, ó. GPK 21%. À medida que o trem foi afundando, o fundo continuou aportando, jogando mais dinheiro lá neles, mais dinheiro lá neles. Por que o fundo fez isso? Porque ele é sócio também do grupo GPK. Então ele tá atuando nas duas pontas, né? Quando na época houve um movimento aí que alguns alertaram, para quem não tem tanto conhecimento, achou até tranquilo, não viu como problemático. Mas hoje, olhando, né, imagina, ele está na ponta credora e na ponta devedora, tanto que outros fundos vai lá e executa as garantias, vai lá e executa o trem, sabe? Aqui não, a gestão tá dando perdão, não arrocha, vai abrindo as pernas de qualquer forma, vai jogando o trem para lá, a gestora sequer comunica com o cotista, a gestão não vem a público, olha, nesse momento turbulento, nós vamos dar um desconto aqui nas taxas. Eu já vi alguns, desculpa o linguajar, tá? Desculpa o meu desabafo. Eu já vi alguns abobaiados aí defendendo a gestão, falando assim, não, a gestora está recebendo menos porque o fundo agora, eles recebem pelo valor de mercado. Então antes a cota era de R$10, agora a cota está em 3, então eles estão recebendo menos, tá? Beleza, tudo bem.
Mas eles não estão recebendo menos porque eles abdicaram de taxa. Então, quando o fundo vai muito bem, eles recebem taxa até de performance, né? Vai muito bem, recebe até a mais. E quando o fundo vai mal, eles não são penalizados por eles mesmos. O que eles estão fazendo pelos cotistas? Quando eles vão bem, eles merecem receber a mais. E agora eles não estão abdicando? E venhamos e convenhamos, tá? Eu vou voltar lá. Venhamos e convenhamos. Hoje, com o trabalho que a gestora vem desempenhando, 100 mil taxa para gestão aí, ó. 100 mil, 98 mil, 90 mil, 114 mil. Poxa, será que é justo e merecedor? Será que não pode abrir mão de um pouco disso? Ah, mas são profissionais e tal, pá, eles não... Enfim, né? Será que eles estão realmente do lado dos cotistas? Continuando aqui, a gente vê as concentrações que eu estava falando. SPE Mirante, Circuito de Compras, One. Acaba que essa carniça aqui, mais essa, provavelmente aqui, vários desses outros aqui, ó, são do mesmo grupo, né? Então, enfim. Aqui abaixo a gente vê as alocações. Tudo isso eu vou passar muito rapidamente, porque eu já falei em outros vídeos e não se altera nada disso aqui. Então, é repetição do que já existia. E aqui que eu falo, ó, imagina, você olha para o portfólio do fundo, hoje está esses percentuais, mas não era assim. Então aqui você vê hoje a GPK2 com 7%, GPK com 7%, mas antes aqui ele tinha GPK2, tal, tinha vários espalhados, sabe? Ó, GPK com mais 3%. Se a gente for ver bem aqui, ó, só esses aqui tá dando 17%, né? Então, não era tão justinho assim, era bem mais pulverizadinho antes, sabe? Tanto que eu mostrava nos relatórios que ele não tinha concentração. Não existia essa história de 11% do PL aqui, ó. Não tinha 8% e tal, era sempre bem pulverizadinho, né? Mas, enfim, estão todas as posições do fundo. E, por fim, aqui a gente vê os fundos imobiliários que o fundo investe. Fundo da própria casa, XBXO, é o Feira da Madrugada. Aqui a gente vê os percentuais que ele tem do portfólio. Além de toda a dificuldade que o fundo enfrenta, ele tem mais 10% hoje. Não gera receita para o fundo, né? Então, recursos que ele aportou aí e não está trazendo, por enquanto, retorno. Se tivesse tudo as mil maravilhas, não faria falta. Mas hoje, 10% a menos de recebimentos aí faz falta, né? E, por fim, a parte que sempre eu trago para vocês. Essa parte final é uma parte que tem que ser muito bem estudada. O que o fundo está investindo? Ele está investindo no setor de turismo, né, de lazer. Onde é que ficam esses ativos? Ó, no Goiás. Aqui são múltiplas localizações. Aqui ele fala quais as garantias que foram dadas. Mas para esse grupo aqui, para HCTR, Deva, Tord, Versalhes, deu garantia de cessão fiduciária dos recebíveis. Tá, mas que recebíveis? Que está até falido. Deu fiança e coobrigação das pessoas físicas. Beleza. Cadê? Ó? Por que não foi lá nas pessoas físicas executar os bens que eles têm? Alienação fiduciária das cotas da SPE. Isso aqui não resolve porque... não resolve. Fundo de reserva, não resolve. Fundo de obra, não resolve. Cadê uma garantia de um bem imóvel, né? De outras, sabe? Tem. Então, o próprio... aqui, do jeito que está aqui, nem o próprio imóvel foi dado como garantia. Aqui o que foi dado como garantia foi as cotas da sociedade de propósito específico. Então foi dado garantia da empresa. Nem do imóvel e tal não foi dado como garantia. Aqui, né? Aqui, ó. Cessão fiduciária dos recebíveis, só que não está tendo recebível. Não tem garantia. Fiança das pessoas físicas e sócias. Alienação fiduciária das ações. Ó. Aval da Brasil Parques, que está falida. E fundo de obra. Se pelo menos o próprio imóvel tivesse sido dado como garantia, pode até ser que esse imóvel esteja lá dentro da SPE. Sociedade Propósito dessas ações da cedente aqui. Ó. Mas... o ideal era que o próprio imóvel diretamente tivesse sido dado como garantia, sabe? Mas enfim, eu não sou jurista, não sou dessa parte especializada aí. Para mim, a gente vê que, em tese, tinha garantia por trás e que o certo seria a gestora executar, cobrar as garantias, mas não se viu isso, né? Então, para esse grupo aqui, para esse caso do Versalhes, HCTR, Deva, é como se não existisse garantia, porque eles não estão cobrando a garantia. E por que eles não estão cobrando? Porque eles são sócios também da Brasil Parques. Então eles estão aqui no lado de credor, mas eles estão lá na outra ponta do lado do devedor. Então como é que eles vão cobrar deles mesmos? Lembra do episódio do Chaves? O Chaves vai lá e compra churros dele mesmo, ele trabalhando pro seu Madruga. Ele pegava o dinheiro, pagava os churros e comia os churros. Aí como ele recebia, ele pagava o dinheiro para ele mesmo e comprava os churros e... é isso aqui. Eles não estão cobrando deles mesmos, né? Não sei se eu me fiz entender com esse exemplo besta, né?
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. E por falar em apoio, lá no canal Amudicas nós temos e-books de português para concurso público. Adquira o e-book e nos apoie aí, isso tudo ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like every